Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Hoje, segundona aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Nipoke. Na verdade, eu venho fazer minha tier list sobre os personagens que eu mais tô gostando e alguns que eu acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção. E são personagens que a gente tem aí até o momento que foram revelados em Pokémon Horizontes. Tirando esses dois últimos, porque quem criou essa lista não fui eu, e acabou achando que era interessante colocar esses dois últimos personagens, mas eu acho que não é tão interessante assim. Bom, então bora lá, vamos conversar. E é isso aí, bora lá. Vamos conversar um pouquinho, deixa seu like se você quiser fazer essa tier list, vou deixar o link na descrição do vídeo. E não esquece de compartilhar comigo lá no Twitter, link também na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá conversar rapidamente sobre esses personagens. Seguinte, Lico. Eu acho que no momento vem sendo meu personagem favorito. É... Até mesmo porque eu tô curioso pra saber onde a história dela vai. E eu gostei muito da introdução dela no anime Pokémon. Porque diferente do Ash, como eu havia falado na minha primeira review, a Liko ela é mais imersiva na sua personalidade. Então, ela tem conversas consigo mesma. E a gente tem, né, essa perspectiva de acompanhar os pensamentos dela. Então, eu gosto bastante disso na personagem. Eu acho que tem potencial, muito potencial também, né, pra crescer bastante no anime, mas por enquanto vem sendo uma das minhas favoritas. Veio gostando bastante da forma que o anime vem tratando ela. Da mesma forma, eu também gostei bastante do Sprigatito. Ainda acho que tem bastante coisa pra desenvolver com esse Pokémon. É um Pokémon que ele não vem como alívio cômico e tem uma característica mais fofinha, mas eu acredito que tem uma grande evolução aí por vir, seja a evolução do Pokémon por si só, ou a evolução de personagem, né, que possa ser bastante importante pra série. Já o Roy, eu também gostei bastante dele, mas eu acho que ele ainda tá muito cru. Você percebe que há uma diferença, assim, que o roteiro quer dar, né? Ele lembra muito Ash em vários aspectos, mas ele parece ser um pouquinho mais novo que a Liko. Então, a Liko parece que absorve mais as coisas que o Roy. Então, na minha impressão, eu acho que o Roy, ele é um personagem muito bom, mas que ainda precisa desenvolver bastante aí no anime pra gente ter, não sei, pelo menos para se tornar um dos meus favoritos, provavelmente vai ter que ter um pouquinho aí de desenvolvimento. Diferente do Fuecoco, e olha só, porque eu gosto muito do Sprigatito como no geral, né? Sendo no anime ou não. Mas o Fuecoco, eu acho que é um dos Pokémon que se tornou um dos meus favoritos. Ele é um alívio cômico bem soft, bem legal de acompanhar. E desde o momento que ele apareceu ali, já no episódio que ia interagir com o Roy, até então, vem sendo um Pokémon super agradável de ver. Então, Fuecoco vem me ganhando bastante aqui no anime. Já a Anne, eu acho que ela tem algum potencial aí pra desenvolver, tá? Eu ainda não sei, tinha dúvidas, né? A gente achava que ela poderia ser a Gurumin, e no final das contas não foi. Então, assim, eu não tenho uma opinião tão formada, mas eu tenho menos pelo Oshawott dela. Então eu acho que ela tem potencial para desenvolver alguma coisa, tá? A Michu, eu achei um personagem muito bom, assim como o seu Cerulege. E gostei bastante de como o personagem vem pra cima sem, assim, se importar com os riscos, sabe? Então gostei bastante desse personagem. É um personagem bem impactante por esse começo dessa nova fase do anime, né? Eu gostei muito disso. Já a Konya e o Zir, eu não tenho tanta opinião formada por eles. Eu não sei nem se eles têm tanto potencial, porque pra mim, como eles são meio que os ajudantes do, assim, de um membro dos exploradores, então talvez eles não tenham tanta função. Apesar que quando a gente fala muito sobre a Konya, ela tem umas características muito semelhantes à da Jessie. Mas ainda não me ganhou, então sem opinião mesmo. Humber, também sem opinião. Gible, eu acho que tem potencial para ser um grande vilão, tá? A gente não tem ainda
imagem dele, né? A gente só viu ele se comunicando ali com os outros exploradores. Então, não temos, enfim, nenhuma informação. O Spinel, eu acho que também tem potencial para se tornar tão bom quanto o Amityville, tá? Mas a gente não teve ainda também grandes coisas a respeito desse personagem. O Fridge. O Fridge eu também acho ele muito bom. Da mesma forma que eu acho o Capitão Pikachu muito legal. E o Charizard também entra aqui, porque é o Pokémon, né, asa aí do Fridge. Então, assim, são personagens interessantes. Eu gostei bastante. Parece que eles tentam mesclar a essência do que foi o Leon com um pouquinho do Ash, sabe? Esse espírito aventureiro, esse espírito mais assim, né? Então, eu tô fazendo essas comparações porque eu gosto. Mas, e também porque dá pra você que não tá acompanhando uma margem do que eu tô dizendo. Então, eu gostei bastante do Fridge. Eu acho ele um personagem que pode desenvolver legal. Não sei se tem potencial de se tornar o meu favorito, mas eu reconheço que ele é um personagem muito, muito interessante. O mesmo pra Molly e o mesmo pra Oreo. Tô falando o nome delas em japonês, né? A Oreo, principalmente, sabe? Eu colocaria, se desse pra colocar nos dois lados, muito bom e potencial, eu acho que essa personagem tem um grande potencial. O público já vem tendo um certo afeto por ela, natural. E se o roteiro perceber isso, talvez explore um pouquinho mais ela. Então venho gostando bastante dela. Ela é uma personagem bem interessante. Ela tem uma química legal também com a Molly. Então eu vejo dessa forma, né? Eu acho que tem bastante coisa aí pra desenvolver. O Ludlow, eu acho ele interessante pelos conselhos que ele dá, mas eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele, porque todas as vezes que ele aparece, ele é muito vago, né? Na verdade, a gente nem sabe exatamente muito a função dele dentro dos Trovonautas, então ele está lá. Mas eu gosto dos conselhos dele, porém eu não tenho muita opinião sobre ele no momento. Murdoch, acho ele interessante também. Eu gostei muito do episódio dele referente a Dot, porque mostra que ele tem um carinho muito grande pela personagem. O Rocky Ruff dele, não tenho opinião. Pra mim é um Pokémon fofinho que tá ali, mas não sei. Mas ele é um personagem bem interessante também. Todos os Trovonautas, tirando o Ludlow, eu achei eles bem interessantes. Mas não sei, talvez tenha que desenvolver mais. Mas eu gostei da construção desse grupo de amigos aventureiros, sabe? Tem uma pegada legal, com cada um tendo sua função ali dentro. Já o Gurumin, ele é muito divertido, né? Junto com o Quaxley. Então, assim, são personagens bem, bem divertidos. Enquanto a Dot, eu vou colocar ela aqui como uma personagem que tem muito potencial. Eu não sei exatamente o que eles vão querer discutir sobre a Dot, mas vendo o último episódio, que foi o da semana passada, do dia acho que 3 de junho, eu venho percebendo que ela vem se soltando mais, né? Vai ser uma personagem que vai se soltar mais com o tempo. Então, talvez debata certos temas que eu acho sempre importante bater, como o tema da depressão. Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto. Temas da gente ficar um pouco mais recluso por N motivos, né? Porque a depressão não é uma coisa de linha única, muitas coisas. Então, assim, é muito interessante porque ela se sente solta como Gurumin, mas ela se sente muito travada como Dot, ela um pouco mais rabugenta. Então, assim, eu acho que tem uma coisa bacana aqui, sabe? Esse contraste entre esses dois personagens é muito legal e eu acho que dá pra desenvolver muita coisa com Gurumin e Dot. Inclusive com Gurumin, porque eu acredito que Gurumin deve acabar ganhando aí muito em breve algum adversário no que ele faz. Quem sabe alguém fantasiado de Nidorino, ou até mesmo a própria Ione, né? Que é uma streamer também
de Paldea. Então, talvez isso force de alguma forma a Dot a evoluir mais como personagem. Os avós. Assim, a avó da Liko eu acho interessante porque eu acho que ela é que impulsionou a Liko tomar as atitudes que ela tinha que tomar, da mesma forma do vô do Roy. Só que eu acho que o avô do Roy, ele é um personagem legal, eu gostei. Mas a avó dela eu acho que é a personagem que tem potencial, sabe? Então, assim, eu não sei exatamente pra onde eles querem guiar essa história referente à família da Liko, mas acho que até é importante colocar aqui, ó. Eu gostei bastante também do pai da Liko, mas a avó é a que guarda o mistério aqui, né? Eles estão deixando a avó num breu de mistério. Talvez porque ela é muito aventureira e talvez porque ela tenha um significado maior mais pra frente na série. Então eu acho que ela tem um potencial muito, muito legal. Enquanto esses dois personagens aqui, tanto a enfermeira Joy quanto esse personagem que tava vendendo as coisas e acabou querendo vender informação, né? Pro Roy e pro Fridge, eu acho que pra eles, pra mim, tanto faz. Eu não tenho um personagem que eu desgostei, sabe? Um personagem que eu reviro os olhos quando eu vejo. Todos são bem interessantes ou eu não tenho opinião formada sobre eles. Mas pra mim, são personagens bem legais. Eu acho que os Trovonautas vêm sendo no momento o grupo mais interessante, mas eu acho que os Exploradores têm potencial para ser mais interessante ainda que os próprios Trovonautas, né? Não me surpreenderia se a Dot tivesse algum tipo de influência dentro dos Exploradores. E a gente desconheça isso, tá? Eu tô achando esse anime bem oportuno pra fazer alguns plot twists, então pode ser, né? Enfim, gostei bastante, eu acho que dos personagens no geral. Eu acho que a série tá caminhando pra uma fase interessante, principalmente agora que a gente saiu dessa névoa de explicar o que são as coisas que acontecem no mundo Pokémon, como capturas e batalhas. Mas para mim foi uma série positiva. Então, no momento tá sendo legal de acompanhar e essa é a minha opinião sobre os personagens. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Mudariam alguma coisa? Trocariam a ordem? Me diga aí nos comentários. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!